Oi. Maravilha! Como estamos? Tudo ótimo. Tudo Vamos ver quem direitinho. nos acompanhará aqui nessa conversa gostosa sobre partos. As meninas estão entrando. E eu hoje, gente, a paciente mandou mensagem, Pri, a bolsa rompeu. Eu falei, ai meu Deus, será que essa live não vai rolar? Mas os bebês, eles se organizam para que dê tudo certo. E Sempre. aí, vai dar tempo. E aí tá tudo direitinho. Boa noite, Sheila, Pri. Vamos lá, Andressa. Vá se apresentando para quem ainda não te conhece. Como mãe, como fotógrafa, como mulher maravilhosa. Então, eu sou a Andressa Graciotto, eu sou fotógrafa já há alguns anos, atuando com gestante, parto e recém-nascido mais ou menos há uns 7 anos. E recentemente eu tive o meu bebezinho, o Eduardo, que vai fazer quase 4 meses. E uma das pessoas que estava lá me acompanhando foi a Pri. E hoje a gente está aqui para falar sobre isso, um pouquinho de como é atravessar esse nascimento aí, toda a gestação até chegar nesse momento. Com certeza. E eu acho que assim, o fato de você ter vivido muitas histórias de muitas mulheres, porque quando a gente acompanha os partos, né, Andressa, a gente acaba que vive muitas histórias. Então, assim, e conseguir se desprender de todas elas para viver a sua foi algo realmente assim fantástico e surpreendente. Confesso que assim já te admirava, te admirei ainda mais e você é meu exemplo. Um dia eu vou chegar lá. Ai, meu Deus. Essas coisas, tem que tomar cuidado com o que fala hoje, porque puérpera tá sensível, tá? Então, para não ser um chororô. Pois é. Observar as outras histórias e distanciar da minha é muito difícil, porque eu precisava viver a minha história, o meu nascimento, a minha escolha e deixar totalmente de lado, dissociar completamente com o que eu vi e absorver e usar tudo que eu vi de uma forma, né? Assim, o conhecimento, como é um parto normal, um parto natural, o que pode acontecer, o que pode não acontecer, como é a condução, como as mulheres se comportam. Então, isso foi o que eu tentei filtrar e não tentar vivenciar a história das tantas mulheres que eu já fotografei o parto, independente da via de nascimento, mas viver a minha história dentro desse contexto. Então, 7 anos já fotografando dentro das salas de parto, em casa, me ajudou muito, muito mesmo. Que bom. Então hoje a gente vai falar da tão famosa dor do parto. Que você é pleníssima. A gente olha a Miranda falando assim, nossa, acho tão lindo aquelas mulheres que eu fotografo plenas, parindo. E vocês viram a foto dela, né? Pleníssima parindo. Eu falei, gente, se você não tá plena, o que é ser plena? Porque realmente pariu assim. Eu digo, não tem um jeito certo, né? A gente não tem que ser plena, nem tem que ser selvagem, tem que ser do jeito que a gente quiser ser, tem que ter liberdade. Mas foi engraçado que quando você colocou isso, eu falei, gente, como assim? Se isso não é ser plena, o que é, né? Porque eu brincava com as meninas, eu não vou, Carlinha e Renata, né, que fotografaram e filmaram o meu parto, eu não vou ser que nem a cliente de vocês, não, que fica lá dançando até o chão. Eu tava muito concentrada para sair de alguma forma do eixo e me desconectar. E eu falava, gente, eu não vou parir plena. E como você falou, não tem certo e nem errado, é a forma como você entende, você consegue fazer o seu parto acontecer. Mas era uma brincadeira de tanto que a gente já viu, né? As mulheres lá e foto na internet, parindo plena, sorrindo. Eu, meu Deus. E eu lembro que perto do Eduardo nasceu, você falou: olha aí, você tá plena, você tá sorrindo. Exatamente. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dessa dor do parto, que é realmente assim, né? Um medo de muitas mulheres, né? Será que eu vou aguentar essa dor? Será que eu vou conseguir? Será que, né? Eu vou ser forte o suficiente? Então, assim, você optou por um parto domiciliar, onde desde o começo você sabia que você não ia ter a possibilidade de uma analgesia, né? Então, a gente tinha todos os outros recursos que a gente vai estar colocando aqui, mas você resolveu assim, realmente eu vou encarar essa dor e vou viver a minha experiência, né, o mais natural possível, dentro do que for possível, porque você também tinha um coração tranquilo de que se fosse necessário, você iria também para o hospital.
Mas então, Sim. assim, como foi esse processo de tomar essa decisão, né, de criar artifícios para encarar essa dor, a visão, o que te ajudou? Então, Então, o parto normal ou parto natural sempre foi uma opção. E aí, antes de eu introduzir, eu queria fazer uma pergunta para as mulheres que já foram mães, que estão grávidas, mas que pretendem, assim, quais são as histórias perto de vocês de quem pariu? Sua mãe, sua avó, sua sogra, sua cunhada, quais são as histórias que permeiam a sua convivência? Porque eu acho isso muito importante. Você se espelha em alguém, você tem alguém como referência. Então, assim, a minha mãe me pariu natural e pariu a minha irmã natural. Então, para mim, já era algo natural, né? A fisiologia, enfim, a gente costuma dizer que a mulher sabe parir e o neném sabe nascer, para quem escolhe essa via de nascimento. Então, para mim, sempre foi muito natural. E o parto domiciliar, eu acredito que ele veio, eu não sei te dizer quando foi que, eu vi isso e eu quero um parto domiciliar. Talvez pela convivência dos partos. Então, eu sabia que a escolha do parto domiciliar existia um plano B, que era hospitalar, se eu desistisse ou se precisasse. Então, nunca fui fixada e engessada para que o parto fosse apenas domiciliar. E isso também a equipe médica conta muito, né? A confiança, isso depois a gente fala mais um pouquinho também. Então, a minha escolha de parto domiciliar me trouxe a certeza de que ia correr tudo bem e que não tinha analgesia. E eu teria que ressignificar toda a dor que eu conhecia ou desconhecia, de tudo que eu vi, né? Porque até então eu não havia vivido essa experiência. E observar e conviver, eu já cheguei a ficar 27 horas com o cliente fotografando o parto. Então você vê a dor assim, da mais selvagem à mais tranquila. E eu só sabia que ia ser da forma que tinha que ser. Como ia ser, a gente não sabe, mas a gente sabe que tem que ser como tem que ser. E para isso eu busquei algumas coisas que pudessem me sustentar ali de alguma forma. Então, uma delas foi você, claro. Então, quem vai estar nesse momento me dando suporte físico? Como eu posso vencer as etapas do trabalho de parto? Porque dói, claro que dói, né? É um corpo nascendo de outro corpo. Mas como eu poderia contornar isso tudo e vivenciar de uma forma que não fosse traumática? Porque o parto ele não pode ser traumático. Então você não pode querer, eu quero parto domiciliar porque eu quero parto domiciliar e ser traumático, você não ter uma boa experiência. Então, onde quer que seja o ambiente, viva a experiência da melhor forma possível. E busque, dentro das possibilidades que você tem, viver o parto da forma como você escolheu. Então, a dor, para mim, ela ia existir. E eu pensei, como que eu posso atuar para que ela me favoreça? E não me desconcerte, me descontrole, me desoriente e me tire do foco que é parir meu filho no ambiente que eu escolhi. Ou se fosse hospitalar, parir meu filho da forma que eu gostaria, que era natural. Então, a analgesia não era nem algo, meu Deus, será que eu vou pedir analgesia? Para mim era muito claro que eu não iria pedir, acho que pela escolha mesmo, assim. Então, quais foram as formas que eu, Andressa, encontrei? Doula, tenho uma doula, quem vai parir, que é parir normal, tenho. Meu companheiro é maravilhoso, mas eu digo que a pessoa mais importante depois de mim no meu parto foi a Priscila. oh meu Deus. Porque é muito importante você concentrar na hora da dor em alguma coisa e não na dor. Porque se você se concentrar na dor, a dor ela vai potencializando, potencializando e você já não consegue nem pensar no que você está sentindo, no que o seu corpo está te dizendo. Então, escutar o corpo, ter uma pessoa para dar um suporte físico, emocional, que para mim, além do meu companheiro, foi a doula, a Pri. As analgesias naturais, né? E depois você também vai falar mais sobre isso. Então, no começo, por exemplo, a Pri tentou colocar uma bolsa de água quente, onde eu sentia muita dor, eu não senti dor na lombar em momento nenhum, foi sempre no pé da barriga. E a primeira vez que ela colocou, eu falei, não rolou, não me senti confortável. Atrás também não deu certo. Então, foi só
Só as mãozinhas ali, cuidando e pressionando e tudo. Então, para mim foi uma analgesia, que foi o contato físico das suas mãos, a água quente no chuveiro, que depois aliviou bastante. Para quem gosta, aromaterapia, cromoterapia, enfim, acupuntura e as outras coisas que as pessoas desejam ou ouviram ou tenham interesse. E por fim, a piscina, que foi onde eu consegui encontrar uma posição para que de fato o expulsivo, né, ocorresse da melhor forma. Sim, perfeito. E assim, né, eu costumo sempre dizer que quando a gente entende essa dor do parto e como ela pode ajudar a gente nesse processo, a gente quer sentir ela, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente sempre tem que entender é que a dor é um guia. E você fez isso, né? Não sei se você lembra de tudo, mas assim, quando eu cheguei, a Andressa estava deitadinha, quietinha, tentando encontrar uma posição ali, descansando, com essa dorzinha no pé da barriga. À medida que a dor foi mudando, apesar dela se concentrar ainda na frente, ela já queria levantar, ela já queria sentar. A tração, né, na região costal, a massagem nas costas começava a ajudar a aliviar. Então, a primeira coisa, meninas, que você tem que entender é que, assim, eu não tenho que ter medo dessa dor, porque essa dor não é um sofrimento, não é uma doença, e sim é meu bebê que está chegando. Então, essa dor vai ser o seu guia, a forma que seu corpo tem de dizer o que é que seu bebezinho precisa para poder nascer, tá? Cortou? Deu para vocês me ouvirem? Que aqui falha um Deu, pouquinho. deu. Então, assim, anota isso para vocês lerem todo dia. Então, a primeira coisa, a dor é o meu guia. Eu vou escutar essa dor, eu vou entregar meu corpo a essa dor. E a partir daí eu vou sentir o que é que meu bebê precisa para poder ajudar ele a nascer. A segunda coisa que eu também considero assim, sempre ela vai passar, né? Então é aquele lema que ela passa. Se ela não passar 100%, ela vai diminuir muito. Então a gente tem que conseguir visualizar essa onda que vem. E eu lembro, Andressa, que você arrepiava, assim, era lindo de ver. Ela vem e depois ela vai embora. Então, toda vez que essa dor estiver vindo, gente, lembra, é meu bebê que tá vindo. Essa onda tá trazendo meu bebê, né, para mim. Então, a contração vem, vai, e cada vez que ela vai embora é menos uma, tá mais perto do que do seu bebê chegar. Então, isso também dá muita força para a gente continuar. Então, o que é que me preocupa quando a mulher não quer mais sentir a contração? Então, se eu não quero mais sentir a contração, se eu não quero mais sentir aquela dor, aí a gente até pensa numa possibilidade de uma analgesia se estiver no ambiente hospitalar ou que seja, porque às vezes a mulher, assim, você está negando o seu bebê de chegar. Então, eu preciso querer sentir essa dor, eu preciso usar ela a meu favor para poder realmente me entregar a esse processo, né? E a terceira coisa que eu sempre digo, vocês vão me ver falando várias vezes, é que assim, você produz essa dor. Ela não pode ser maior do que você. Então, assim, como você está produzindo, assim, às vezes a gente acha que não vai aguentar por conta da mentalidade mesmo, né? Assim, eu acho que eu não consigo. Mas quando a gente está ali, a gente não consegue, entre aspas, várias vezes, que na realidade a gente consegue todas as vezes. Então, sempre acreditar nisso. Eu sei o que eu consigo aguentar. Confiar em você, sobretudo, né? E no seu bebê. Porque realmente, assim, acho que o primeiro ponto é ter essas crenças enraizadas em você. Como a Andressa falou, qual é a história de parto que te acompanha? Porque quando você acredita nisso, que realmente, assim, não, eu sei parir, eu tô pronta para isso. A pessoa que vai te dar esse suporte, ela só faz te lembrar caso você precise. Então, quando você fala assim, nossa, Pri, você me ajudou muito, você me deu muita força, eu falo assim, a força não era minha, sempre é de vocês, né? Eu sou, assim, o espelho de vocês, eu não consigo dar aquilo que não tá aí dentro. Então, toda aquela maravilha que a gente vive, esse parto fantástico que arrepia, que até hoje, quando a gente vê a foto, que a gente pensa, o olho se enche de lágrimas, porque foi de arrepiar, eu tô toda arrepiada aqui só de lembrar. Então, assim, tudo isso é um reflexo seu, da mulher, sabe? Então, todo mundo que tá ali do lado, tá ali para servir vocês e fazer com que vocês, assim, acreditem nesse potencial, nessa força que está aí dentro, né? E isso é perfeito.
É de arrepiar, literalmente. Eu esqueci de comentar a forma mais importante, não sei se importante, mas a forma que me acompanhou em todas as contrações. Eu fiz o descolamento da membrana no dia anterior. Eu já estava com 41 semanas. E com 41 semanas e um dia, já comecei a sentir as dores de manhã. Ainda fui almoçar na casa dos meus pais. E no retorno, já era por volta de 2h30, minhas contrações ficaram a cada 3 minutos. Como a Pri falou, a nossa mente é o nosso guia. Se a gente não controlar a nossa mente para qualquer coisa que seja, não vai funcionar. Então, eu sempre estive alinhada com o meu corpo, ouvindo consciência corporal ajuda muito também. E você saber o quanto você consegue, que às vezes a gente já viu, né, Pri, bastantes vezes, eu não consigo, será que eu vou conseguir? Então, qual foi a forma? A dor, ela vem, ela tem um tempo. Como a Pri falou, pode ser que ela não saia toda, mas ela vai diminuir uns 90%. A dor, ela pode até ficar durante um tempo de forma contínua, mas não é o padrão, né? A ideia é que ela vá e venha para ir trabalhando lá dentro o que precisa ser trabalhado. Então, a forma que eu encontrei das 3 da tarde até a hora que meu filho nasceu, 12 horas depois, foi... Então, foi a forma que eu achei. Por quê? A minha conta era muito simples. Quando a contração vinha, e minha contração depois ficou a cada 2 minutos, durante aí 8 horas a cada 2 minutos. Então, a contração vinha... Não sei se a Pri deu... Ouvindo, Pri. Então, do começo da contração até o final da contração, eram 4 vocalizações que eu fazia. E eu sabia que no final da segunda eu já estava passando. Então, eu contava. Primeira vocalização, segunda vocalização, terceira e a quarta. E assim foi. Então, para mim era a mais perto, menos uma. É fácil? Não, nem sempre é fácil, né? Aquela dor, ela vem, ela é muito intensa, para umas pessoas mais, outras menos. Mas isso foi o que me guiou o tempo inteiro. Focar em outra coisa. Foque naquilo que você consegue distanciar a sua dor. Sim. E o som ajuda, né? Então, assim, falando um pouco dessas técnicas de alívio para dor, a primeira coisa, gente, é assim, entender essa dor, porque quando a gente entende, a gente quer sentir. A segunda coisa é a respiração, né? E a respiração pode ser essa respiração sutil, né? Prolongada, pode ser a respiração com o som, com a vocalização. Mas o respirar, como a Andressa falou, ajuda demais, tanto para você se acalmar. Então, se eu tô muito, gente, ansiosa, se eu tô muito ofegante, prestem atenção na respiração de vocês. Tá aquela respiração curtinha, agitada. Se eu tô mais calma, eu tô com aquela respiração mais profunda. Então, o fato de você no trabalho de parto trazer essa respiração, soltar o ar devagar, soltar o ar com som, lentamente, isso ajuda você a se concentrar. E como a Andressa falou, são 4 respirações, não são 40 segundos, né? Então, a gente treina isso, eu treino isso nos cursos de preparação para o parto, justamente isso. Então, espera 40 segundos parado, parece uma eternidade. Agora, quando você respira, visualiza seu corpo relaxando, sente seu bebê dentro de você, pensa numa frase, né? Numa mentalização, tipo, eu consigo, meu bebê consegue. Quando você vê, acabou os 40 segundos e passou de maneira bem suave. Então, eu acho, assim, que essa estratégia ajuda muito. E depois, assim, as massagens, realmente, o toque. Né? O toque é uma forma da gente se conectar, e pode ser o toque da doula, pode ser o toque do marido, pode ser o toque da mãe, daquela pessoa que você confiar para estar do seu lado ali naquele momento. E é um toque, assim, presente. Não é estar tocando, fazendo qualquer coisa, né? É realmente estar ali para... O que que eu posso fazer para ajudar? E às vezes perguntar, como no começo a bolsa quente não estava resolvendo, assim ajuda, assim ajuda. Então a gente vai vendo o que é que aquele corpo está pedindo naquele momento. E isso faz toda a diferença. Aí teve uma pessoa que perguntou em relação às dores. Vou tentar abrir aqui para já, nesse meio termo, respondendo algumas perguntas. Que
Cadê, meu Deus? Era aqui. Onde se concentra mais a dor, né? E aí não tem. Como a Andresa falou, o dela foi todo na frente do trabalho de parto. Então, assim, foi sempre nesse baixo ventre, né, Andressa? Foi onde mais incomodou. E na minha opinião, como acompanhante assim de vocês, para mim é uma das dores mais difíceis, sabia? Porque não tem massagem naquela região que resolva. Então, É. a sustentação ajuda. Às vezes a bolsa de água quente dá muito resultado, no seu caso não ajudava. E é uma dor que assim perdurou no seu caso até o final. Diferente de outras pessoas, né? Assim, que vão sentir mais dor na lombar. E aí, assim, na lombar, de certa forma, eu vejo que com as massagens resolve mais, alivia mais. Então, assim, não é que eu tenho que escolher uma dor. Lembra que a dor que você está sentindo é a dor que seu bebê está pedindo ajuda para você. Então, eu estou sentindo essa dor porque meu bebê está numa posição e ele quer que meu corpo se comporte de uma maneira. Então, eu tenho que aceitar a dor que vem, acreditar que eu posso e me entregar, né? Como se fosse surfar uma onda, assim. A onda tá vindo, eu me jogo nela porque tá mais perto. Não sei se, né, mas se vocês forem ver assim, um geralzão, né? A depender, geralmente, tanto que isso foi uma coisa que no seu trabalho de parto, não sei se você lembra, você falou, Pri, a dor não tá vindo para trás, não tá evoluindo. Você Sim. lembra do momento que. Porque tem uma sequência, se vocês forem ler assim, tem uma sequência mais ou menos do que é a dor. Tipo, geralmente começa na frente, depois fica na frente e atrás, depois fica mais na lombar, depois vem para a parte inferior, né? Da pelve, do assoalho pélvico mesmo da vagina, a pressão na vagina e no ânus. Porém, cada mulher de um jeito. Então, às vezes, você está esperando que venha a próxima dor e não vem, seu trabalho de parto está evoluindo do mesmo jeito. Então, é sempre assim, a dor vai ser aquela que você tiver que sentir e ela sempre vai te pedir alguma coisa diferente. Então, experimentem ao longo do trabalho de parto isso, né? Sim. Mudar de posição. Se deitado está muito desconfortável, eu vou tentar ficar em pé. Porque às vezes a mulher tem medo de mudar de posição, com medo de que vai, né, que doa mais. Eu ia falar isso agora, o medo de mudar, porque você já tá com dor, né? Ela já vem a cada 2, 3 minutos. E aí você encontra uma posição, você quer ficar nela até o fim. Porque é a dor que é a posição que mais te traz conforto ou menos dor, enfim. E eu lembro que eu fiquei meio engessada em algumas posições e a doutora Camila ainda falou: você pode parir na posição e deve parir na posição que você quiser, mas seria interessante a gente movimentar, porque às vezes você fica ali, né? Não, eu quero ficar aqui, eu não quero sair. E foi a melhor coisa. Assim, a lembrança que eu tenho, eu não sei, eu acho que eu lembro de tudo. Eu ainda fiquei brincando que eu não entrei naquela partolândia que a gente costuma ver, né? Que fica bem doida, assim, mas foi uma partolândia diferente, onde eu fiquei muito focada, mas eu acredito que eu lembro de tudo. E lembro que toda vez que eu mudava de posição, a primeira contração na nova posição doía muito mais do que as outras. E eu falava: não, 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 não quero, eu quero voltar para outra posição. Mas a segunda já era melhor. Porque você tá ali, você acostumou seu corpo a ficar meia hora numa posição. Então, mudar é preciso, mas claro que gera um desconforto. Então, como também que você vai aliviar essa nova posição e se dar a oportunidade de ficar naquela posição para escutar o seu corpo. Então, ao mesmo tempo que eu não queria mudar de posição, já no finalzinho do parto, eu sempre vocalizando, a doutora Camila também lembrou. Escute novamente o seu corpo, porque talvez ele queira te dizer outra coisa. É como se eu estivesse não ouvindo o período do expulsivo chegar. E aí, quando eu me concentrei no período do expulsivo, ele aconteceu. Então, também não fugir ou focar apenas em alguma coisa. Olhar para dentro para você poder, de fato, escutar. Nada vai falar melhor para você do que o seu corpo. Perfeito, Andressa, exatamente isso. E isso que você falou da mudança de posição é assim, gente. Toda vez que vocês testarem uma posição, espera 2 contrações. Porque assim, é o tempo para você ver se aquela posição realmente melhora ou não, né? Então, sempre a primeira é um pouco desconfortável, a segunda você fala, nossa, essa tá melhor. E aí você consegue assumir uma nova posição, né? Se for sua vontade. Porque lembra que você tá parindo, mas o bebê tá nascendo e ele precisa dessa pelve também maleável, com mobilidade, para poder ele encontrar o caminho.
Então, às vezes, se eu fico só parada numa posição, é mais difícil para o bebê se organizar ali dentro. Rafa colocou aqui, Pri, é possível desmaiar de dor? Rafa, eu nunca vi ninguém desmaiar de dor. Uma coisa é dor de doença, é uma dor de machucado, a gente desmaia. Mas dor de parto, lembra, você produz, ninguém desmaia. É uma dor que dá força, é uma dor que você volta para fora, você se concentra. Então, tem mulher que fica quietinha, respirando, como a Andressa, vocalizando. Tem mulher que já puxa, pega, aperta e agacha. Então, vai ser a sua dor e com certeza vai ser uma dor especial, porque é para trazer seu bebê. E aí teve uma outra paciente que colocou assim: qual o momento do parto mais tenso que a mulher pensa em desistir? E aí ela também coloca assim: como não pensar em desistir? Teve algum momento que você achou mais tenso assim, Andressa? Depois eu respondo também. Bom, o momento mais difícil para mim foi a saída de fato da cabeça dele, porque eu ia falar sobre conhecer as etapas do trabalho de parto, até para você não desistir. Você sabe quando você conhece as etapas, né? A fase latente, a fase ativa, para a mulher não achar que ela vai estar 8 horas com uma dilatação razoável e achar que não, que está na fase ativa e não está. Isso também desestimula. Inclusive, um parênteses, eu não quis saber a dilatação. Eu falei para a doutora Camila que eu não queria saber porque não ia fazer diferença. Então, o trabalho ia acontecer, ia fluir. Então, para mim, ia falar, tá com 6 centímetros. E talvez isso gerasse em mim, nossa, só 6 ou já 6, né? Então, eu fiquei com receio. Não pensei em desistir. Eu lembro que no final, perto do final, eu fiquei pensando, poxa, eu não vou ter aquilo que eu sempre vi, né, em algumas mulheres, achar que você não consegue, achar que você, algumas pessoas falaram, eu sou frouxa, eu sou fraca. Não é ser frouxa e ser fraca, né? É só você concentrar onde precisa ser concentrado. Então, o momento mais difícil para mim foi o círculo de fogo. Quem quiser depois procurar mais afinco, né? É basicamente o coroar mesmo da cabeça do neném, a saída da cabeça. E apesar de eu não ter tido laceração, é uma dor que queima, que rasga. E esse foi o único momento, acho que eu dei um grito assim e falei, meu Deus, eu faço o que agora? Porque você precisa se concentrar ali, você não faz força, porque o seu corpo não pediu. Então, embora eu não tenha pensado em desistir em nenhum momento, esse momento foi, ainda fiquei brincando os 2 dias depois. Se eu for pensar no círculo de fogo, eu não quero outro filho, não, mas depois a gente esquece. Então, isso é bem interessante, porque assim, tem mulher, muitas, que sentem mais desconforto ao longo do trabalho de parto e no círculo de fogo já não sente tanto. Hoje mesmo eu fui atender uma paciente no pós-parto, ela falou, Pri, eu fiquei esperando o círculo de fogo, ele não chegou. E ela não tomou analgesia. Então, assim, vai ser, gente, a história de cada um, novamente, tá? Não tem uma regra. E eu acho que, assim, como não pensar em desistir, é porque você não quer desistir de seu filho. Você tá ali por ele, você tá ali por você. Então, assim, você não vai desistir, porque você se preparou para isso. Tem um momento, pensando nessas fases do trabalho de parto, que você não precisa necessariamente assim, ter isso no momento do parto na sua cabeça, assim, agora eu estou na fase tal, agora na fase tal. Porque da fase ativa, você precisa saber que você está na fase ativa, né? Que são 3 contrações em 10 minutos. Mas, tipo, da fase ativa para a fase de transição, às vezes a gente não percebe. E aí, essa fase de transição, que às vezes é a hora que muitas mulheres acham que não vão conseguir. E aí dá esse desconforto, assim, é como se nenhuma posição me satisfaz. A massagem já não tem tanto efeito, dá meio que uma mexida assim, depois acalma. Então, acho que se a gente consegue superar essa fase mais difícil, que Andressa, realmente você não teve um momento assim muito inquietante, você conseguiu se manter concentrada o tempo inteiro. Mas assim, tem muitas mulheres que dão essa mexida. E aí, quando dá esse reboliço, assim, de que, não quero mais, não, tá acabando. Então, assim, é você combinar com seus acompanhantes, né? Tipo, me ignora nessa fase. Não me ignorar de não me dar apoio, mas assim, posso falar o que eu quiser, você vai deixar eu continuar tentando, tá? Porque a gente não desiste, gente, por conta da dor. Eu acho que, assim, se você
não estiver aguentando mais, quando você não aguentar mais mesmo, seu corpo vai dar um jeito de você parir, tá? Porque assim, nosso corpo é muito sábio, então se você não tá aguentando, tá acabando, confia. E essa questão da dilatação é algo que eu também não quero saber. Coisas que eu já sei do meu parto, eu não quero saber quanto eu tô de dilatação. Porque realmente às vezes gera muita frustração. E aí a dor que você estava conseguindo superar tranquilamente, às vezes se torna um peso muito grande, aí você olha lá na frente, aí você fala, eu não vou conseguir, porque se eu tô com 3, eu tô com 6 e tô sentindo essa dor, a próxima vai ser pior. E aí isso vira uma bola de neve. Então eu acho que a gente tem que realmente focar na agora. Se eu tô tendo contração, meu corpo tá trabalhando. Confia, como o Del falou assim, confia, entrega, porque vai dar certo. Entendeu? Uhum. Então combina, assim, eu acho que só é válido você saber a dilatação, alguma coisa, se for para mudar a conduta. Então, assim, ó, você tá há tanto tempo, tá tendo contração, a dilatação tá tanto, a gente tem que fazer alguma intervenção. Aí eu acho que você pode saber para conversar. Mas, assim, a título de curiosidade, confia no seu corpo, gente. Não precisa. Tá contraindo, tá dilatando, tá mudando alguma coisa. Não importa se é 1 centímetro, 2, 3 milímetros que seja, tá mudando. Porque cada contração empurra seu bebê para baixo, cada contração pressiona o colo do seu útero e ele tá mudando, tá? Então, lembra que foram 9, quase 10 meses de gestação. E o bebê ele precisa de um tempo para sair. Seu corpo precisa de um tempo para entender que agora vai ser uma nova fase. Então, a gente precisa realmente confiar no processo, né? Deixa eu ver outras perguntinhas aqui que fizeram. Então, analgesia tira toda a dor? Então, a primeira coisa, gente, quando eu acho que a analgesia é indicada assim, né? Analgesia, siga firme, tá? Não vai tomar, combina com sua equipe, vamos tentar chuveiro, vamos criar estratégias, aquela ideia assim de metas pequenas. Então, assim, é 1 minuto para eu poder fazer determinada coisa. Como a Andressa falou, é 1 minuto para eu poder respirar suave 4 vezes. Então, quando a gente pensa em respirar 4 vezes, a gente consegue lidar com a contração. É diferente de eu pensar em 20 horas, tá? E aí, quando vocês, assim, vem a contração, eu reclamo, faço o que eu quiser, xingo, fico respirando. Você se entrega, tá? Você pode pedir o que você quiser no momento da contração. Eu, Priscila, não dou ouvidos, né? Eu deixo você fazer o que você quiser. Agora, passou a contração. Se você não tá mais sentindo dor, você fala assim, eu não quero mais viver isso. Isso para mim não está sendo positivo. Eu não quero receber meu filho desse jeito. Para mim, parto normal não é isso. Você não está na contração. Aí eu acho que é um momento a se pensar em tomar analgesia. Porque às vezes isso vira um sofrimento, no sentido de uma experiência negativa. E a gente não quer um parto sem analgesia numa situação onde você não está bem, não está feliz, né? Então eu acho que assim, se você tiver assim, e se você por exemplo, já está com 9, ó, tá com 9 centímetros, o bebê tá baixinho. Às vezes isso convence a mulher, ela continua e é a força que ela precisa para terminar aquele parto. Mas às vezes você já está assim, está com 6 centímetros. E aí você, às vezes, vale a pena tomar analgesia, descansar, se reconectar, lembrar o principal objetivo, né? Que é trazer seu bebê com amor, com saúde, que você se preparou para isso. E aí a gente continua o processo, tá? E aí a analgesia, assim, ela diminui muito a dor, tá? Ao ponto de algumas saem da dor 11 para dor 0. Outras saem da dor 11 para dor 3, mas ela torna suportável a dor, tá? Na maioria das vezes. Às vezes vocês vão sentir uma pressão no ânus se o bebê já estiver baixinho, e isso é bom. O ideal, gente, é que vocês sintam alguma coisa, tá? Não é não sentir nada, porque lembra que essa dor é a forma de ajudar seu bebê, de você guiar o seu corpo. E aí, se você não sente nada, às vezes você não sabe se você tá fazendo força, se você não tá. Então, isso é até algo importante, assim. Tomou analgesia, às vezes espera essa analgesia passar o efeito para você começar a fazer força e expulsar seu bebê se já estiver na hora do expulsivo, ao invés de tomar outra dose. Então, tenta usar aquele período, assim, para você se acalmar, se concentrar e volta a sentir alguma coisa, porque seu bebê está precisando de ajuda e você precisa ajudar através da dor. A dor é o guia. Lembra sempre da dor do ombro, né? Que eu sempre dou esse exemplo porque todo mundo já teve. Então,
Tô com a dor no ombro, ninguém me ensinou. Eu faço massagem, eu alongo, eu rodo o ombro. Tô com a dor na lombar, eu faço uma massagem, estico o meu corpo. Ninguém precisou estudar fisioterapia para isso. O corpo, ele pede alguma coisa. Então, confia no seu corpo, confia nessa dor, porque ela é positiva, ela é de vida, ela não é de sofrimento. Aí, deixa eu ver o que mais aqui. Onde a dor se concentra mais. A expulsão da placenta dói? Doeu, Andressa? A expulsão da placenta em si não, mas o manuseio para ajudar ela a sair incomoda bastante. Pelo menos incomodou em mim. Algumas mulheres não sentem, porque depois que Eduardo nasceu, eu fui levada para o sofá. Então eu fiquei um tempinho ali na piscina com ele e depois eu fiquei horizontalizada. O que dificulta, claro, a saída de qualquer coisa que esteja dentro, né? Um bebê, uma placenta. Então, depois de um tempinho, ele já estava ali comigo. Eu recebi uma massagenzinha ali de leve para dar um estímulo para ela sair. Então, o ideal é que você sinta uma contraçãozinha de novo, porque você vai parir a sua placenta. Eu não senti muito essa contração, então por isso precisou ser feita uma massagenzinha para dar um estímulo. Então, a saída dela não doeu, mas a massagem me incomodou um pouco, sim. Às vezes essa massagem é um pouquinho dolorida, gente, porque tem que massagear o fundo do útero para poder, às vezes, a placenta ir, né, soltando mesmo para sair. Mas assim, é continuar respirando. Nesse momento você tá com seu filho no seu colo, né? Se não tiver mamando, tá no contato. É focar no seu bebê, respirar suave e soltar o corpo, gente. Sempre solta, porque se eu travo, resiste ainda mais. Então eu tenho que relaxar realmente e deixar ela saindo. Mas nada se compara com o processo do trabalho de parto, né, Andressa? É algo mais rapidinho. E é isso que eu ia falar, é muito rápido, que são 10 minutos para 12 horas, né? Então é rapidinho. É muito tranquilo. Então, qual a melhor posição para evitar laceração? Sheila, a melhor posição é aquela que seu corpo pedir, porque isso vai depender da posição do seu bebê, tá? E aí, se você não tomar analgesia, gente, isso também diminui as chances de laceração, porque você faz o puxo da forma que você quiser. E às vezes, se você toma analgesia, existe o puxo guiado, né? De vamos lá, faz força agora, porque você não tá sentindo. Então, isso é bem importante, assim, a analgesia também, o fato de não tomar ajuda, porque você vai fazendo a força no seu momento, da maneira que você vai sentindo, na posição que seu corpo pedir. Então, a gente sabe que, né, tem alguns estudos que mostram que a posição que menos lacera, né, a menos lacera foi em pé, depois de 4, depois de lado, depois banqueta e cócoras, que eles mais laceram. Porém, às vezes é vertical que eu tenho que ficar, às vezes é inclinado que eu tenho que ficar. E como é que eu vou saber isso? Sentindo. Novamente, não tem um protocolo de parto. Primeira postura 1, depois 2, 3, né? Eu tenho que realmente me entregar a esse processo e permitir que o meu corpo viva essa experiência, se solte. A pressão no ânus foi a pior coisa. Fiquei mais de 3 horas no expulsivo. Minha bolsa estourou já com contrações fortes de 3 em 3 horas, dilatei 10 centímetros. Que bom, Ed. Foi super rápido. Então, geralmente os partos rápidos, a mulher sente muito desconforto também no expulsivo. Então, como você não sentiu a primeira parte, só sentiu o final. E aí, às vezes é isso mesmo. E às vezes essa pressão no ânus, como dá vontade de fazer cocô, tem mulher que fica desconfortável com isso. E aí tenta segurar também. E isso atrapalha. Então é soltar mesmo, soltar tudo. Deixa eu ver outra coisa aqui. Você sente dor nos partos? Eu acho que isso pode ser para as duas como profissionais, Andressa. Então, assim, eu não sinto dor, não, sabe? Tanto física, eu me preocupo muito com a minha postura, para não estar me machucando. E, assim, como eu enxergo essa dor como uma dor maravilhosa, nem dor emocional eu sinto, porque eu sei que faz parte, eu sei que vocês são fortes, que vocês conseguem. Então, essa dor não me dói, não. Me deixa muito feliz quando ela vem. E você, Andressa? Quando a gente acompanha alguns partos e a gente observa que não aconteceu como ela queria, a gente fica com um sentimento junto, a gente acolhe tanto essa mulher que a gente acaba, de alguma forma, também acolhendo a dor dela. Mas num processo como um todo,
A gente tá ali acolhendo também na dor, na escolha e vibrando pela escolha dela e tentando da melhor forma com que flua e com que a harmonia fique boa. Então, a dor, falando como fotógrafa de partos, a gente vivencia aquilo, você ainda de forma física, né, com a parturiente, e eu ali observando. Então, a gente vibra muito, a gente sai muito, sempre muito feliz com a conquista de cada parto. Com certeza. É uma dor especial, né, Andressa? É algo que vale a pena ser sentido, gente. Eu tenho uma paciente que, num depoimento dela de parto, ela escreveu assim: para aqueles que dizem que a dor do parto é muita dor para ser sentida, eu digo que é muito amor para deixar de ser vivido. Então, Ah, assim, que linda. é lindo, né? E é exatamente isso. E outra coisa assim importante como profissional, as pessoas que estão do lado de vocês não podem ter pena, porque o que a gestante não precisa é que olhem para ela com aquele sofrimento tipo, tadinha, tá doendo. Não, tem que olhar com garra, você consegue, né? Vamos lá. Então, o olhar, a energia tem que ser diferente naquele momento, né? Sim. Deixa eu ver aqui outra E pergunta. você, pegando essa deixa que você falou, eu sempre falo, eu queria parir meu filho toda semana, porque a força que a gente sente, o prazer, a ocitocina, o que você sente quando você conclui, digamos assim, o nascimento e vocês dois nascem juntos, é surreal. Mesmo ali no final, né, assim, eu não lembro de nenhum momento em que eu estive com o corpo cansado. Ai, não aguento mais, eu tô cansada, tá doendo aqui, tá doendo ali. Não lembro disso. E, inclusive, você falando sobre as posições para parir, eu acabei parindo meio de cócoras, meio de lado, meio uma mistura. Mas quando a contração vinha aí, foi uma sugestão. Pri até postou uma foto, acho que foi ontem ou hoje, do meu parto, e eu tô numa posição meio de joelhos, assim, na piscina, e apoiada com os braços na borda da piscina. E eu não queria sair dessa posição. E aí me sugeriram, mude um pouquinho, né, para o bebê também mudar, para você sentir tudo. E foi quando eu fiquei de cócoras, mas para mim não foi o suficiente. Eu quis saber se ele estava chegando mesmo, então eu introduzi o dedo na periquita e eu vi que ele estava assim um micro pedacinho, muito pequenininho para chegar. Então isso também dá muita força. E aí eu ficava de cócoras, quando passava a contração eu levantava. Quando vinha de novo, eu ficava de cócoras e quando aliviava, eu levantava. Então, foi um mecanismo que eu consegui para me. Porque é muita pressão também, né? Nos membros inferiores, nos pés, no tornozelo, para mim. Então, eu consegui mesclar esse levantar e agachar. E poder sentir de fato o puxo. Você sentir e você conectado. Esse é um benefício de não ter analgesia, como a Pri falou, para você sentir e poder guiar o seu corpo da forma como não necessariamente deve ser conduzida, mas da forma que seu corpo flua, né? Que tudo ocorra de forma mais harmoniosa. E aí é isso, assim, mesmo que tome analgesia, a analgesia ela passa o efeito. Então, assim, se tomou, tenta lembrar de sentir de novo o seu corpo, tá? Mesmo que você tome depois de novo, se precisar, mas assim, sinta. E se você for tomar também, gente, toma acreditando que é melhor pra você. Não pode tomar tipo, ai meu Deus, que coisa ruim, eu vou atrasar meu parto. Não. Pensa assim, o que é que eu posso fazer agora? É o melhor que eu tenho? Então pronto, é o melhor que você tem, tá? Então qualquer coisa que você for fazer no seu trabalho de parto, faça acreditando que é o melhor. Porque senão realmente o psicológico influencia muito no processo. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui, ó. Quando entender que a dor está fora do controle, é preciso pedir uma cesárea. Então, a gente não pede cesárea. A gente vai pedir analgesia, tá? Então, sempre antes da cesárea, existe analgesia. Então, tomando analgesia, assim mesmo assim, você com a cabeça ó, no lugar, concentrada, quiser uma cesárea, tudo bem, é uma escolha sua, né? As pessoas vão estar do seu lado para te apoiar. Mas assim, a mulher geralmente ela não desiste nesse momento para direto uma cesárea, não. A gente toma analgesia, se acalma, se concentra e está acabando. Você já vai ter completado uma grande parte do seu trabalho de parto. Então, isso dá força para a gente continuar realmente.
né? Uhum. E assim, a cesárea ela é indicada quando tem um sofrimento, gente. Se o bebê não tá bem, né? Se coloca em risco a saúde da mãe ou do bebê, vamos para a cesárea felizes e contentes que meu bebê tá bem, né? Então, assim, eu quero encontrar meu filho independente de por onde vai sair. No Uhum. começo eu ficava muito frustrada quando acontecia de ter uma cesárea, eu ficava pensando assim, poxa, sabe? Dava uma dor no coração. Mas assim, já tem um certo tempo que eu vou para as cesáreas quando acontece com o coração realmente feliz, porque o bebê tá chegando. O que mais você queria era o quê? Encontrar seu filho. Então é lembrar que mais do que sair por algum lugar é encontrar seu filho, gente. E a gente tem que encontrar ele com amor, com plenitude, com alegria no coração. Se a via cesárea for a melhor, for a mais indicada, ótimo, ainda bem que ela existe, né? Sim. Mas antes a gente tenta de tudo. Uhum. Fran perguntou aqui, quais óleos você gosta de usar? Então, é muito pessoal isso, né? Geralmente a gente dá para gestante sentir o cheirinho e ver, porque tem algumas que têm alergia a óleos. Eu gosto muito do lavanda, do gerânio, às vezes um capim-limão dá uma energia, mas é bem pessoal. Aí geralmente a gente leva o óleozinho e pergunta, você prefere esse ou esse? Aí elas escolhem, né, Andressa? Sim, sempre bem-vindo. E teve uma outra que falou assim, Pri, falar sobre o papel do pai e as técnicas de alívio como possível único acompanhante durante a pandemia. Então, Jana, o ideal é a gente realmente preparar esse pai para poder aprender a fazer algumas massagens para ajudar vocês. Né? Hoje eu estou fazendo o curso de preparação para o casal. Eu já fazia, já estou fazendo agora online, fazer sempre presencial. E a gente treina essas massagens justamente para o marido saber onde colocar a mão. E na hora perguntar, amor, é melhor essa ou essa? Assim ou assim? Porque isso realmente faz diferença na hora, gente, o toque, né? E passar essa confiança para ele, ele nunca viveu isso. E quando eles entendem o que é o processo do parto, entendem a fisiologia do nascimento, eles acalmam o coração também e veem que vocês não estão sofrendo. Porque eu já tive marido, tipo, os maridos acompanhando que nossa, chorava junto com a esposa. Ficava com o coração assim, "Pri, eu não posso fazer nada." Eu falei, pode, se acalme, que tá tudo bem, é assim mesmo, né? Então, quanto mais centrado seu marido estiver, melhor. Então, é importante preparar ele realmente para esse momento. Seja assistindo um filme Renascimento do Parto, seja fazendo um curso de preparação do casal, buscando mesmo informação, o outro amigo que já pariu. Então, assim, é importante ele ter esse momento, porque realmente ele vai fazer a diferença. E eu sempre digo assim, por mais que a gente tenha uma doula, ninguém conhece a esposa de vocês, né? Quando eu converso com ele, ninguém conhece sua esposa tão bem quanto você. Então, a relação de vocês, o vínculo de vocês é muito forte. Então, você sabe o que é que ela gosta, como ela gosta de ser tocada, como ela gosta de ser abraçada. Então, você sabe a melhor forma de amar ela, né? De mostrar o seu amor. E o que a mulher precisa nesse momento é amor e amparo. Então, o marido ele é uma peça fundamental nesse momento. O marido, a mãe, né? Quem estiver do lado de vocês. Realmente, assim, quando a gente tem uma intimidade, é diferente. Por isso que eu gosto de acompanhar os partos das minhas pacientes, porque a gente já tem um certo vínculo e é diferente quando a gente está em sintonia, né? E o marido é a pessoa que tem mais conexão com vocês, né? E com o bebê. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Como Ô, Pri, saber. Oi. só que cortando um pouquinho, falando um pouco da presença do companheiro ou da Uhum. companheira, quem estiver com a mulher no trabalho de parto. É, por exemplo, no meu parto, ficou mais confortável para mim me apoiar em você e o meu companheiro me massagear as costas. Então, por isso a importância de saber fazer. Depois eu acabei vendo nas fotos do parto que algumas pessoas me fizeram massagem, mas estavam tão bem direcionadas que eu não percebia a diferença de uma pessoa para outra. Então, a informação ela é maravilhosa, você informar, se informar e informar o seu companheiro, e ele também poder usufruir de algumas técnicas que te aliviem em parceria, ou com a doula, ou se não tiver doula, com a enfermeira, ou enfim, quem puder te dar esse suporte no dia, mas é muito importante. Ajuda bastante, né? Já
acompanharam algum parto com cromoterapia? Se sim, qual a melhor cor para auxiliar? Então, eu nunca acompanhei nenhum específico com cromoterapia. Eu tenho aquela lumináriazinha que vai mudando de cor, né? E É aí maravilhosa. cria um ambiente agradável e aconchegante. Mas eu acho que assim, as cores mais. Quando o ambiente está mais escurinho, assim, né? É mais agradável para a mulher se concentrar, se conectar. Mas eu não sei te dizer, eu não sei seu nome, Brisa. É exatamente assim um estudo das cores. Você tem algum conhecimento desse da cromoterapia? Não, li muito pouco sobre, assim, para poder falar sobre. A gente sabe, né, sobre os tons quentes, frios, o que traz mais conforto, até dentro da nossa casa, né, as luzes que a gente utiliza, de pintura, de sala, de quarto. Então, no meu quarto, as luzinhas ali do difusor eram muito bem-vindas e eu não fazia tanta questão de ficar no escuro ou na penumbra. Para mim, não, realmente não tinha muita diferença. Também. Pri, a partir de quantas semanas posso começar a fazer exercício para ajudar o bebê a encaixar? Tá, depende, tá? Assim, a gente faz exercícios ao longo da gestação inteira para manter sua pelve livre, para ele se encaixar na hora que ele quiser, tá? Então, assim, às vezes a gente quer que faça daquele jeito, né? Mas pensando assim, com 34 semanas, 36, a gente pode fazer coisas mais específicas, mas assim, a gente vai mobilizar a pelve a gestação inteira, porque ele vai encaixar no momento dele, tá? Então, é confiar realmente que o corpo ele vai trabalhando, seu bebê sabe o melhor caminho dele. E teve um ano que colocou assim: como controlar as contrações? Minha barriga fica dura, não é sempre que sinto dores, parece que a barriga vai explodir. Então, tem um aplicativo Contrações que você pode marcar. Mas assim, gente, sempre quando assim, você tá na dúvida se é ou não é, pode ser uma contração, mas às vezes é uma contração de treinamento, ainda não tá na hora. Quando for mesmo, você vai sentir que ela vem, fica forte, diminui e vai embora. E aí você baixa o aplicativozinho, você bota iniciar, bota para terminar e diz se foi média, fraca, forte, aí dá para você ter o controle. Mas não fica preso no aplicativo, porque senão o pessoal fica esperando sempre a próxima contração chegar. E aí você fica ali, tipo, o contrário. Agora, tô esperando a outra chegar, em vez de curtir o não estou sentindo nada. Então, geralmente, fala assim, marca 10 minutos, vê quantas contrações você teve, mais ou menos, né? Então, eu tive 3 contrações de mais ou menos 40 segundos cada. Beleza, vai pro chuveiro, fica lá 1 hora, depois marca de novo e vê se continua essas 3 contrações em 10. Aí quer dizer que começou realmente e a equipe vai, né, se mobilizar para se encontrar, tudo. E geralmente a gente faz assim. Mas essa barriguinha que parece que vai explodir, provavelmente é contração. Você sente que a barriguinha fica toda dura, mas contração de treinamento não precisa se preocupar. Se for algo muito frequente, vai te chamar a atenção, aí você começa a medir. Como saber se o bebê já está na hora de vir? Ele que sabe, né? A gente não. São as coisas que a gente não controla, né, Andressa? Com certeza. Eduardo deixou todo mundo brincar o carnaval. A gente achando que ninguém ia pra farra. Todo mundo foi e ele falou, agora é minha hora. Nasceu na hora da janta, mas deixou todo mundo pela carnaval. Deixou a lasanha ficar pronta para poder nascer. Então, assim, não tem como a gente saber se o bebê tá na hora de vir, né? Assim, quando ele estiver pronto, seu corpo vai começar a trabalhar. E aí, para você saber que já tá mais perto, são essas 3 contrações em 10 minutos, por pelo menos 1 hora, durando mais ou menos 40 segundinhos cada contração. E isso, gente, pode durar várias horas. E aí, para você saber assim que ele tá chegando, é quando você sente uma pressão na periquita, uma pressão no ânus. Quando você botar o dedo e tocar nos cabelinhos dele, você fala, agora tá mais perto. E esse mais perto pode levar meia hora, pode levar 1 hora, não é não, Andressa? Mas assim, mas vai ser no tempo dele. Confia nele. Porque ele tá confiando em você, ele tá confiando no seu corpo. Então confia que ele sabe que foi a melhor hora. Apesar de eu não ser ansiosa, esse foi o único momento que, na verdade, em 2 momentos eu pensei, será que eu já tô com 10 de dilatação? Assim, nada, apenas uma curiosidade. E aí, já pro finalzinho.
E quando eu senti a cabecinha dele, o cabelinho, aí você fica na próxima contração, ai, deixa eu colocar de novo para ver se desceu mais um pouquinho. Tanto pela vontade de sentir aquilo, e claro que também tem um pouco, deixa eu ver se está descendo mais um pouquinho. Exatamente. Ó, como saber se vocês estão entrando em trabalho de parto? Então, a gente colocou essa contração com um certo desconforto de maneira ritmada, tá? Então, 3 contrações em 10 minutos por pelo menos 1 hora. Isso quer dizer que começou. Qual o movimento de massagem que minimiza mais a dor? Então, depende, Dai. Às vezes, a mulher gosta de uma massagem mais na região sacral. Então, por exemplo, às vezes eu posso fazer uma massagem aqui nessa região, dá pra ver? Às vezes eu posso fazer a massagem assim com os meus dedinhos. Às vezes eu posso só, tipo, pressionar aqui a barriguinha. E às vezes eu vou fazer uma massagem nos ombros, vou fazer um carinho no corpo. Porque realmente, assim, depende do que você tá sentindo e do que você vai... do prazer que você tem mesmo no momento. Então, tem paciente que precisa massagear aquela região, já tem paciente que precisa mexer em outra região fora da dor. Porque quando mexe ali, incomoda mais. Qual é o melhor momento de fazer a massagem? Durante a dor. Passou a contração, relaxa todo mundo. Vem a contração, todo mundo abraça. Pri, não sei se você lembra, mas não sei se também porque a dor ela ficou muito na frente, né, no pé da barriga. O lugar que mais me aliviava, além da região lombar mesmo, né? Que é aquela compressão, assim, era esticar as minhas costelas. Então, aquilo me dava um alívio muito grande. Tanto que, às vezes, você tava ali puxando um lado e eu também me esticando, porque dava um alívio, assim, nossa. Pra mim, era uma analgesia aquilo ali. Perfeito. É porque é como se você fizesse uma atração do corpo assim para cima, sustentasse você para que o útero trabalhasse sozinho, empurrando para baixo. Primeiro parto com laceração, segundo parto também pode ter? Pode, DAP, pode. Mas assim, não tem regra. Depende da posição do bebê, da força que você faz, da sua... né? Da sua tensão, então assim, da posição que você tá. Mas o importante é quanto mais você deixar se entregar e sentir, menos a chance de laceração. E fazer a massagem perineal de 1 a 2 vezes na semana, a partir de 34 semanas também diminui a chance de laceração perineal. E aí o óleo de gergelim é melhor do que o de coco para massagem perineal? Então, gente, eu não sou muito de óleos assim, não tenho esse conhecimento vasto, assim. Eu uso aquele gel à base de água mesmo, tipo, um lubrificante mais natural. Porque eu tenho receio de mudar o pH da vagina, eu não tenho realmente, assim, conhecimento suficiente, assim, eu não testo, entendeu? Então, eu não posso te dizer com muita propriedade. Mas os óleos ricos em vitamina D, vitamina E, é muito bom, tá? Jana, qual foi a sua pergunta, Jana? Não foi a do marido, não? Que eu acho que a gente tem 2 minutos. A sua não foi do marido, Jana? Eu falei aqui do papel do marido, a gente falou. Você não ouviu, não? Responde aí. Ela não ouviu. Então, a gente tem 1 minuto, tá? Vou falar rapidamente. Então, o marido ele pode te ajudar muito nesse suporte, tanto físico como emocional. Através das massagens, tá? E do carinho que ele vai te oferecer nesse momento. É importante que ele entenda esse processo do parto. E para isso, a gente tem que buscar informação mesmo. Então, tem os cursos de preparação do casal que ele pode estar fazendo para ir ganhando esse conhecimento. Às vezes, assistir alguns filmes. E, Jana, essa foi de Jana, outra. Desculpa, Jana, estou respondendo a mesma coisa aqui. Vocês já participaram de parto normal após ter tido o primeiro cesariana? Sim! E olha, é maravilhoso. Vamos organizar uma live sobre esse tema. É possível, gente. É possível, acreditem. Não quer dizer que você teve uma cesárea que você vai ter outra. A única restrição